Miguel. 29 de abril de 2007. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Eu respondo ao seu apelo, para iluminar seu coração nessas semanas e nesses períodos que qualificaremos, se querem, de passagem. Bem-amados seres humanos, eu abaixo minha vibração até esse espaço consagrado e abençoado por minha presença nesse instante, para trabalhar, pela vibração de sua linguagem, pela vibração da espada, para ajudá-los a elevar a esfera de seu corpo e de seu ser. Bem-amados humanos, a palavra está com vocês. Questão: poderia falar-nos do que você acaba de chamar de passagens? A época na qual vocês entram é uma época esperada há extremamente muito tempo. Ela corresponde a uma era de transição, portanto, passagem de um estado vibratório a outro estado vibratório. Eu não posso exprimir-me na duração de tempo humano, mas no tempo cósmico, que não tem tempo. A hora chegou de viver essa passagem. O que nós entendemos por passagem corresponde a uma influência de luz que se torna diferente do que tem sido e do que vocês têm conhecido até o presente, nessa vida e em suas memórias de suas vidas. Nisso, é a passagem de um estado a outro estado. Essa passagem pode ser assimilada a um cone, a um buraco de agulha pelo qual será preciso atravessar e reformar, transformar certo número de mecanismos fundamentais que permitem à alma humana avançar a um estado de luz mais radiante e mais intenso do que tem sido até o presente. Essa passagem não pode ser definida, em tempo humano, como um intervalo puramente de tempo, mas, também, um intervalo espacial, de modificações espaciais concernentes aos espaços de seus corpos, mas, também, do corpo planetário e do corpo solar. Toda noção de passagem, de transição, ao nível de seus seres humanos, planetários e solares corresponde a um processo de alinhamento importante, de desvendamento da fonte no interior dos corpos. Os mecanismos fundamentais consistem em explorar, desenvolver possibilidades de luz e de manifestações que foram limitadas pelas necessidades de sua encarnação, pelas necessidades de sua dimensionalidade. Esses processos transformadores levam a efeito estruturas, o conjunto de energias, o conjunto de consciências presentes no conjunto desse sistema solar. Seria fastidioso enumerar o conjunto dessas transformações. O mais importante é, eu volto a essa noção, a noção de passagem e de transição. Vocês têm recebido inúmeros ensinamentos, transferidos pela ordem de Melquisedeque, há certo tempo, nesse lugar e em outros lugares, que insistem sobre diferentes elementos a que vocês chamam, em linguagem humana, soltar, desapego, alinhamento, estado não emocional e não mental, que será preliminar à vivência da passagem. Questão: concretamente, como acontecerá essa passagem? O raciocínio para explicar isso, a analogia a mais evidente, eu diria, corresponde ao que acontece no momento da morte, como algo que sai de algo que para nada mais serve. No estado de morte trata-se de deixar o corpo, no estado de transição trata-se de deixar o corpo astral. Questão: é um fenômeno que se vive em consciência? Isso dependerá do nível vibratório atingido por cada ser diferente. Questão: alguns dizem que o corpo astral já está, amplamente, dissolvido, transmutado. É exato? Ele está, na maior parte, dissolvido e transmutado, mas está, ainda, ativo, porque vocês ainda estão sobre esse mundo que, ele mesmo possui, obviamente, uma trama astral bem mais pesada do que aquela que vocês têm, a título individual. Questão: o que você chama de processo de desvendamento da fonte? O processo de desvendamento da fonte sobrevém no momento da transição, no momento em que o corpo astral apaga-se, definitivamente. Ele corresponde à experiência descrita em sua humanidade pelos experimentadores. Ele é assimilável à travessia de um túnel com aspiração para uma luz descrita como todo amor. Questão: você pode falar-nos de possibilidades dessa luz? A questão não está formulada corretamente. Questão:
poderia falar-nos do novo estado da luz? Vocês ainda não estão lá. Vocês ainda não estão do outro lado dessa peneira, dessa transição. Vocês estão deste lado. Questão: essa etapa far-se-á com ou sem o corpo físico? Cada ser humano é um caso específico. Questão: você falou, há pouco, da encarnação de seres humanos, de seres planetários, de seres solares. Trata-se de uma má compreensão. Eu falei de ser solar como ser solar e não seres solares que correspondam aos seres humanos. Não há grandes seres solares, há um ser solar. Quando eu falo do ser solar, isso nada tem a ver com ser, no sentido em que vocês o entendem, humano. Questão: poderia precisar de qual entidade você fala? Do que vocês chamam, em sua linguagem, o logos solar, o Sol como ser. Eu não posso ser mais preciso. Questão: o que você chama a transição é ligada ao alinhamento planetário do fim de 2007? Trata-se de uma janela extremamente propícia para essa transição. Questão: nesse processo, como se inscrevem os 3 dias? Eles são calcados, absolutamente, nesse período de transição. Questão: continua verdadeiro que uma voz feminina, aquela de Maria, prevenirá. Isso não mudará. O anúncio far-se-á a título individual, no que concerne às reuniões, se possível, nos 3 dias precedentes. Entretanto, o conjunto de eventos, físicos, econômicos, humanos, cósmicos, magnéticos e terrestres, preliminares a esse período será considerado, também, como um de seus avisos, para aqueles que estiverem à escuta. Seguramente, o período delicado não é a transição em si, mas o período preliminar. Questão: havia sido precisado para afastar-se de centros nos quais houvesse muito eletromagnetismo, dispor de água de fonte e velas de cera de abelhas? Cada caso será diferente porque, como vocês compreenderam, alguns humanos serão chamados a reunir-se antes desse período de 3 dias. Aqueles não terão necessidade das condições que você descreveu. Aqueles que estiverem isolados, sozinhos, terão necessidade desses elementos. Questão: como vão organizar-se essas reuniões? A organização dessas reuniões não lhes cabe, é a missão principal de alguns povos que vocês chamam de extraterrestres. Eles estarão, obviamente, em manifestação, no período que precede a reunião, para aqueles que deverão ser reunidos. Questão: há algo a preparar para esse período de reunião? Absolutamente não. O que há a preparar é para agora. É prever o que vocês chamam de líquidos, é prever o que vocês chamam de alimentos, é prever o que vocês chamam de facilidade de vida e, isso, para o período que se estende entre agora e a reunião. Questão: isso corresponde, segundo você, a uma duração de terrestre de quanto tempo, aproximadamente? Um número de meses que vai de 6 a 7 meses. A informação deve circular, na condição de que ela não gere medo, aflição ou tomada de medidas precipitadas. Questão: você poderia dar-nos detalhes sobre esses sinais? Não me cabe entrar nesse gênero de detalhes práticos, mas todas as esferas de vida serão tocadas, absolutamente todas. Ninguém poderá ignorá-los. Questão: o que é da Terra, como planeta, nesse mesmo período? Ela, também, prepara sua transição, através de manifestações que cabem a ela, propriamente, a saber, as modificações terrestres ao nível da crosta e, portanto, o que vocês chamam de sismos e vulcões. Questão: poderia falar-nos de modificações de estruturas do ser humano? A quase dissolução, na preparação, do corpo astral, é acompanhada, doravante, da reversão das pétalas de Manipura Chakra que, há mais de 50.000 anos, aproximava-os da encarnação e estão, agora, revertidas para o alto. Esse processo, essencial ao nível da totalidade dos seres humanos, vai provocar uma adesão ou uma recusa desse novo estado de consciência.
A adesão traduzir-se-á por inúmeros mecanismos que vocês qualificam de energéticos e de fisiológicos, mas, sobretudo, ao nível da consciência, por um desinteresse de coisas habituais de sua encarnação, de acordo com suas idades respectivas. Ao inverso, aqueles que resistirem, mergulharão, ainda mais profundamente, para os desejos e os impulsos que os prendem a essa dimensão. Assim, e quaisquer que sejam as percepções energéticas, fisiológicas, vibratórias, o próprio comportamento de sua consciência ditará, de maneira evidente, suas escolhas. Questão: durante esse período, qual é a melhor preparação a fazer para o homem? Elevar suas vibrações. Questão: qual é a maneira mais potente e a mais correta de fazê-lo? O que vocês chamavam, no tempo das religiões, a oração, o que nós chamaríamos, hoje, o alinhamento vibratório da consciência com a fonte, estado vibratório que consiste em alinhar a cabeça, o coração e o sacrum. Questão: o que é, então, do prazo de 2012? 2012 verá o estabelecimento de novos céus e de novas terras na Confederação. O período de 2012 era uma data final. Após os fenômenos de transição, a distorção do tempo fará com que seu tempo não seja mais contado do mesmo modo. Questão: vocês faz referência a ciclos de 32 horas. Poder-se assimilar a isso sem, contudo, que haja conformidade total, uma vez que, após a transição, as regras do tempo, as regras do espaço não serão mais as mesmas. Questão: convém que se divulgue essa mensagem. Toda mensagem deve ser divulgada, esta, como todas as outras, e é chamado ao discernimento vibratório daquele que recebe, que lê, que ouve a mensagem. O elemento de resposta, chamado medo ou projeção, mostrará, simplesmente, o nível vibratório atingido e aquele que resta a percorrer para entrar na ausência de medo, na ausência de prevenção em relação às transições. Mas é, de outro lado, importante que cada ser humano decida, em consciência, o que ele deve fazer para enfrentar esse período, em função de seu próprio estado vibratório. Nos fenômenos que se reportam à transição, ninguém pode influenciar para tal ou tal escolha uma pessoa ou um grupo de indivíduos. Pode-se apenas informar. É totalmente diferente, obviamente, quando se trata de retransmissão situada bem menos alto, mas que intervém no âmbito do acompanhamento do outro. A liberdade em relação a esse fenômeno de transição não pode ser violada, o que quer dizer que, a título individual, nenhuma mensagem ou informação da fonte ou da luz pode orientar um indivíduo para algo que seria contrário ou forçado. Questão: o que será dos meios de comunicação ligados à eletricidade, telefone, internet? Isso dependerá do efeito dominó. Questão: qual é o papel de sua espada? O papel mais conhecido, tal como foi ilustrado desde tempos extremamente antigos, é a luta contra as forças da sombra, devido à energia serafínica veiculada por essa espada. Questão: nós seremos prevenidos dos eventos a vir. Como foi anunciado, todo ser humano verá e será prevenido. Questão: você tem, portanto, dois papéis. O combate da sombra e a dissolução do astral. Esse é o mesmo papel, a sombra é veiculada pelo astral. A sombra não existe em nenhuma parte alures que não no astral. No que concerne a esse período e a essa época, é meu único papel. Questão: qual diferença de papel há entre sua energia e a energia crística? No que concerne ao ato de proteção é o mesmo. A espada que está em minha mão está na boca de Cristo. Dito em outros termos, eu comando e combato pela espada. Cristo comanda pelo verbo. Questão: qual diferença entre o manto azul de Maria e o seu? Nenhuma. Trata-se da mesma capa de invencibilidade e de proteção. Questão: de qual plano você intervém? Eu não posso situar o plano de partida, estando presente por toda a parte.
Eu não posso, dito em outros termos, definir um ponto de vida como algumas entidades de luz que vivem na 11ª, 18ª, 24ª ou, simplesmente, a 5ª dimensão. Eu participo e vivo no conjunto de planos. Questão: há outras energias que funcionam como você? Esse não é nem o momento nem o lugar para falar disso, mas, obviamente, sim, Maria, Cristo, os arcanjos. Questão: quais são suas relações com o intraterra? Esse não é o momento. Eu o saúdo. Do site Outres Dimensões. Tradução: Célia G.